Mas agora vamos ver outra parábola. É a parábola do administrador infiel. Toda vez que nós reencarnamos, nós recebemos inúmeros recursos. Como estávamos dizendo antes, né? Como dessa última parábola do filho pródigo. Nós recebemos de Deus inúmeros recursos. Mas os recursos não são nossos. Pertencem a Deus, que nos cede esses recursos. Inteligência, beleza, dinheiro, poder, saúde. Todos esses são recursos que Deus nos cede, nos empresta. Ora, é para trabalharmos a nossa melhoria? Sim. Mas como é que se dá isso? De uma forma egoísta, eu comigo, eu comigo, eu comigo? Ou de uma forma fraterna? Eu usando os recursos e sendo cada um de nós agentes dessa providência divina. Todos nós somos. Jesus não vai se materializar para resolver um determinado caso. Os bons espíritos vão nos inspirar para que nós nos mobilizemos a ajudar um determinado caso. E assim vão surgindo causas, e alguns de nós somam a uma causa A, outros de nós somam a uma causa B. E todos nós somos agentes da providência divina. Mas nós estamos usando recursos que não são nossos. Não são recursos, então, justos. Aqui Jesus vai usar o termo de... ele usa o termo, vamos ver aqui. São recursos da injustiça. Por quê? Porque Deus nos cedeu, não porque não são nossos. Então ainda não somos espíritos que temos condições de termos tudo que temos. Não é? Somos ainda tão imperfeitos. Então ele nos cede. Quando nós ajudamos alguém, imaginemos, eu dou a alguém, eu faço um pix para alguém que está numa situação difícil, ou para ajudar a uma causa. Aquele dinheiro é meu? Eu trabalhei por ele, ok, mas e a saúde para eu trabalhar? Não é? Quem me deu? Então, tesouros. Obrigada. Os tesouros da injustiça. Eu estou usando, e nós todos usamos no nosso trabalho aqui, os tesouros da injustiça, que são os dons que Deus cede para nós, para a nossa encarnação. São os recursos que recebemos para a nossa encarnação. Então, vejamos lá. Parábola do administrador infiel. Eu fiz esse preâmbulo para, de repente, não precisar parar tanto, porque isso pode, às vezes, causar assim... Mas o que é isso? Então, já fizemos essa introdução, vejamos então a parábola. Dizia também aos discípulos. Estava dizendo ao povo? Não. Ele estava dizendo aos discípulos. Isso quer dizer que não é uma lição tão fácil. Okay? Havia certo homem rico que tinha um administrador. O homem rico é o Senhor Deus, certo? Ele tinha um administrador. Todos nós somos administradores dos recursos de Deus, aqui na encarnação. Havia certo homem rico que tinha um administrador e este foi acusado perante ele de estar dissipando os seus bens. Chamando o Senhor, o homem rico, disse-lhe: que é isso que ouço ao teu respeito? Presta contas da tua administração. E a nós também é solicitado que prestemos contas a Deus da nossa administração? Sim, vimos aqui bem na página inicial, aberta ao acaso. O administrador, não, antes. Assim, presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar. Lembra que falamos? Ora temos, ora não, ora temos, ora não. Mas vejamos. O administrador, isso se dá, ele é informado, e ele então cai em si, mais ou menos como filho, e decide o quê? Mudar a sua ação. O que faz ele? Vejamos o que o administrador vai fazer. O administrador disse a si mesmo: que farei, já que o meu senhor está tirando de mim a administração? Não sou capaz de cavar, tenho vergonha de mendigar. Eu sei o que farei.
para que, quando for removido da administração, me recebam em suas casas. E convocando cada um dos devedores do seu senhor, dizia ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Ele disse: 100 batos de óleo de oliva. 100 batos são mais ou menos 30 litros, ok? Disse ele: toma a tua conta e, sentando-te, escreve depressa 50. Então ele foi lá, ainda estava como administrador, porque quando é que ele não tirou logo, ele disse que ia ser tirado. Ó, vais perder a administração. Ele então disse: mas espera aí, então, aproveitar que eu agora entendi as coisas, eu vou buscar criar laços com outros que devem ao Senhor. Quanto deves? 100. Olha, risca isso aí, escreve depressa 50. Depois, disse a outro: e tu, quanto deves? Ele: 100 coros de trigo, que equivale mais ou menos a 370 litros, ok? É uma medida usada para secos, como o trigo, no caso. 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o que aconteceu quando o senhor soube disso? Ficou chateado? É exatamente isso que Deus quer que façamos, que sejamos agentes da providência. Então, como agente da providência, nós vamos usar os tesouros da injustiça para fazer o bem. E é por isso que o Senhor elogiou o administrador da injustiça, porque ele agiu prudentemente. Ele agiu prudentemente, agiu de forma sábia. Ele agiu de uma forma antes para ter uma boa consequência. Porque os filhos desta era o quê? Onde são necessários os tesouros da injustiça, porque nós não temos ainda mérito para termos os recursos por mérito. Temos mesmo é por acréscimo de misericórdia. Os filhos desta era são mais prudentes do que os filhos da luz em sua própria geração. Por quê que os filhos são mais prudentes do que os filhos da luz na geração deles? Porque os filhos da luz já têm mérito. Não é? Eles não contam com esses tesouros da justiça, eles já usam seus próprios tesouros. Não é? Por isso são mais prudentes. Olha, vejamos alguém que seja muito rico, mas muito. Não sei, às vezes a gente tem dificuldade. Muito, mas é muito. Ele vai ter mais cuidados em gastar do que alguém que tem muito pouco recurso, muitos poucos recursos? Não. Quem tem menos recursos tem que ser mais prudente, porque senão vai passar necessidade. É isso. Então, é claro que quando temos menos, temos que ser mais prudentes, porque senão vamos acabar como quem? Como o filho pródigo lá, alimentando os porcos e esperando sobras. Eu vos digo, diz Jesus, fazei amigos para vós mesmos da mamon da injustiça, para que, quando cessar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Os tabernáculos era aquele templo onde Moisés falava com Deus, não é? Aquele espaço no templo de Jerusalém muito especial. A mamon da injustiça são a materialidade, são as coisas materiais. É isso que recebemos de Deus nessa encarnação. Essa materialidade. Fazei amigos da mamon da injustiça, ou seja, com os recursos que recebem de Deus materialmente na encarnação, para que quando cessar, ou seja, quando retornarmos, melhor dizendo, vos recebam nos tabernáculos eternos. O fiel no mínimo é fiel também no muito. Isso é importante. Se nós aprendemos a sermos prudentes com os recursos que temos, lembramos da parábola dos talentos. O que aconteceu com aquele que enterrou a sua moeda? O Senhor mandou dar aquela moeda ao que
mais bem utilizou os recursos que recebeu do Senhor. Então, a quem mais faz, mais lhe será dado, e a quem não faz, mesmo o que pensava ter, porque não é, lhe será tirado. Mas eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu não tinha nada. Se usamos bem, mais nos será dado. Mas não é dado, é meu. Mas nos será fornecido para administrar. Às vezes pensamos, eu quero mais, não vamos ter mais nosso. Nós vamos ter outras tantas oportunidades de utilizarmos recursos de Deus para o bem. É bem assim. Versículo 11. Não, ainda no 10. O fiel no mínimo é fiel também no muito. O injusto no mínimo é injusto também no muito. Isso é o quê? Coerência. Certo? É coerência. Portanto, versículo 11. Se não vos tornardes fiéis na mamão da injustiça, o que é? Aqui, durante a encarnação, nós estamos na mamão da injustiça, recebendo recursos pela misericórdia divina. Se não vos tornardes fiéis na mamão da injustiça, quem vos confiará a verdadeira? Quem é que vai nos oferecer no mundo espiritual tarefas no bem de maior porte, ou que seja, o que for, se nós não mostrarmos capazes aqui? Vamos chegar lá como o quê? Sofredores, necessitados, assistidos, sem condições de quê? De ação no bem. Se nós não aproveitarmos aqui, chegamos lá com o quê? É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, e chegamos lá e não era bem assim. Vamos, é claro, ter que usar o bom senso, não é? Ninguém está dizendo, pega tudo, distribui isso aí não é prudência, isso é loucura. E aí vem o versículo 12, onde Jesus nos diz, e se não vos tornardes fiéis no alheio, quem vos dará o vosso? O alheio é o quê? É o que recebemos de Deus. Se nós não formos fiéis, usarmos bem os recursos que Deus nos dá, quem vos dará o vosso? O que vai nos dar os nossos recursos próprios somos nós mesmos, através do bem que realizamos, do nosso crescimento espiritual lá na frente. Como é que vamos chegar lá? Como é que vamos chegar, vamos dizer, na faculdade, se não passamos de ano no primário? Não é primário, ensino fundamental. Se ficamos aqui, como chegaremos lá? Se não formos fiéis, ou seja, se não formos bons alunos aqui, como chegaremos a ser um aluno da universidade? Mágica? Não tem, né? E ele termina o versículo 13 com o versículo 13 que nos diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou bem nós temos uma visão de nós, espíritos imortais, temporariamente encarnados. Ou bem nós temos uma visão de nós, pessoas que precisam simplesmente aproveitar o máximo disso aqui, porque depois, quem sabe, né? Ninguém voltou para falar o que tem lá. Ouvimos muitas coisas, não é? Para, às vezes, justificar esse afastamento do que nós, lá no fundo, sabemos ser a verdade. Porque todos nós nos preparamos para estar aqui. E nos preparamos bem. Agora, chegamos aqui livre-arbítrio. Mas, quando voltarmos, não há mágica. Porque, sim, vamos ter que prestar contas da nossa administração. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, nós já estamos bem mais adiantados do que a época de Jesus, não é? Já buscamos, já hoje em dia nós temos várias
quando existe uma catástrofe, quando existe uma necessidade. Hoje nos chegam ações de benefícios, eu participo, não é? E vejo tantas ações acontecendo em tantos grupos, nós vemos o quanto o coração humano está mais apto, por amadurecido que se encontra. Isso tem tudo a ver, não é, com a parábola do filho pródigo, não é? Nós já fomos aquele filho séculos, milênios afastados, e nesses séculos viemos nos aproximando. Nunca estivemos tão pronto, tão perto do Senhor, nunca estivemos tão perto de Deus como estamos agora. Isso não quer dizer que estejamos perto, mas estamos mais perto agora do que jamais estivemos antes. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Isso é esforço, esforço nosso. Precisamos continuar no esforço para que o progresso continue se dando. Sim, mas não é uma lei? Vai se dar. Sim, mas não precisa se dar tão lentamente, né? Pode dar numa velocidade melhor até porque nós queremos retornar. Eu não sei se já pensaram nisso, mas eu gosto de pensar que quando retornar, seria muito legal se nós estivéssemos numa condição, de alguma forma, podermos ajudar já do lado de lá, não é? Não ficarmos tanto tempo no sofrimento, na dor e na perturbação, e sairmos de lá ainda como apenas assistidos. Gostamos de pensar que podemos chegar lá e, de alguma forma, que seja como fez André Luiz na primeira atividade dele, não é? Limpar o chão lá da enfermaria, fazer algo assim.